naquilo que é mais viável para nós, naquele que nos criou. E o tema dessa mensagem é: não perca a sua fé. Porque, como foi falado aqui esta noite, através dos louvores, nós temos que ter fé em Deus. Nada sem Deus. E nós dependemos de fazer essa fé se mover como um rio. Essa fé tem que se mover 24 horas em nossas vidas. Porque sem ela nós acabamos nos tornando presos espiritual. Nós somos jogados numa prisão interior, nossa mente, ali nós ficamos aprisionados. E com isso todos os nossos sonhos e projetos começam a morrer. Porque eles ficam fadados a ficar presos contigo. Mas para chegarmos até aí, nessa parte ao qual estou falando de prisão, eu quero falar sobre vocês a história de José. Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos conhecer um pedacinho da história de José, mas nós vamos até a parte ao qual ele foi preso. Porque esse é o tema que eu quero abordar para vocês hoje. No livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 3 até o 8, ele vai falar: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez uma túnica para lá de mangas lá compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia faltar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por isso lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eles, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam-se, inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? É por isso que tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aqui nós começamos a ver que José, aos seus 17 anos, ele já começou a ter um processo da sua vida com Deus. Porque Deus agora estava revelando a José algo que ia acontecer no futuro. E o curioso é que pessoas próximas a José, que eram seus irmãos, ao invés de compartilhar, ficaram felizes, porque ele estava tendo um sonho ao qual ninguém compreendia, mas eles poderiam até pelo menos tentar entender. Eles achavam que José queria ser melhor que eles, porque José era o caçula, e todos nós sabemos que o filho caçula, ele é mais amado da família, é o mais querido, e ali não foi diferente com Israel, porque ele já era de idade. Então agora eles começam a odiar aquele caçula porque estava tendo sonhos e ninguém entendia aquilo. Então agora eles começaram a se afastar. De repente, isso até pode ter acontecido com um de vocês. De repente vocês tiveram sonhos e projetos e que você tentou compartilhar, mas de repente você não foi compreendido. As pessoas começaram a olhar para você com indiferença. Então começaram a criticar e falar: quem é ele? Será que é melhor que eu? Bom, ele pode ter um sonho, pois já tem para ele. Para mim ele não quer dizer nada. De repente isso aconteceu na sua vida, como aconteceu na vida de José, porque seus irmãos também já não estavam dando crédito mais a isso. E o mais curioso de tudo é que quando ele vai agora falar para seu pai, ele teve um outro sonho que se encontra no versículo 9 ao 10, que vai dizer: e teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse:
Que sonho é esse que tivesse? Acaso iremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? De repente, o que Deus tem para você, você tem que saber a hora em que você vai falar ou compartilhar. Nessa hora, José ele não teve uma boa sorte, de repente seu pai estava com a mente, de repente atarefado em tomar conta de muitos povos. Não entendeu porque os seus irmãos estavam com raiva de José. E às vezes você está passando por esse processo, mas você compartilhou também numa hora errada, uma hora indevida. E é onde também tudo começa a complicar. Aí que mais ainda a pessoa não entende, porque olha, ele está querendo ser o maioral, o bambambam. Se nem mesmo está respeitando o nosso pai e mãe. É como se fosse hoje uma hierarquia da igreja, um diácono, de repente um obreiro falasse, olha, eu faria melhor que até mesmo o nosso pastor, naquela hora em que ele estava anunciando. Amados, tem coisas que Deus coloca em tuas mãos que você tem que saber administrar. E de repente os irmãos de José não foi diferente, porque ele já estava enfadado aquilo, porque o irmão caçula não tem tanta experiência na vida como o irmão. Eles eram maiores de idade. E José apenas 17 anos, jovem, adolescente, mas sonhando alto, como um dia vocês já sonharam também. E de repente seus sonhos foram enterrados, porque você compartilhou com pessoas que não deveriam ser compartilhadas. No dia, na hora errada. Porque ninguém quer ver o sucesso do teu irmão. Ninguém de repente quer ver o teu sucesso. A inveja, a discórdia entre si. Isso é a causa também de nos lançarmos numa prisão ao qual nós ficamos sem saber o que fazer. E de repente aí você começa agora a perder a fé. Você começa a deixar de desacreditar até mesmo em Deus. Porque quando você começa a perder a fé, algo que você não pode perder, você começa agora a se afastar da presença do Senhor. Porque nós sabemos que nós temos que ter fé em Deus, só Ele, mais ninguém. Porque Ele é o autor da nossa fé. Assim diz a palavra do Senhor. Então quando você deixa de ter essa fé, você já começa a se afastar. E foi assim com José. Só que ele não perdeu a fé em momento algum. Muito pelo contrário, ele tinha sua vida ainda mais alegre, e o pior de tudo, ele estava por vir. Porque além dos seus irmãos odiarem ele, porque ele era o caçula, agora ele estava tendo sonhos, a qual ele falava que nos sonhos, tudo que ele fazia prosperava e que ele ia ser maioral de todos, porque os fardos daqueles peixes iriam se inclinar, sol e lua, estrelas iriam se prostrar diante dele. Então agora seus irmãos querem ele fora da presença deles. De repente isso acontece até conosco, na igreja, na nossa família. As pessoas tentam se afastar de você, porque de repente já está te achando uma pessoa inconveniente, uma pessoa que fala de muitas bênçãos, mas as pessoas não conseguem entender o porquê isso. E assim foi com José, todos se afastaram dele. Então seu pai, ele simplesmente renegou aquilo que José estava falando. E a partir do versículo 13, seu pai Israel fala com José: José, eu tenho uma tarefa para você. Seus irmãos estão apacentando lá em Hebron. Vai lá e vê como é que eles estavam. José prontamente falou: eis-me aqui. E foi, mesmo sabendo que seus irmãos não queriam por perto. E às vezes, até mesmo aqui em nosso meio, às vezes nós recebemos uma orientação de nós estarmos levantando algo, algum projeto, e esse projeto, algo que você vai levantar ou está levantando, acaba incomodando o próximo. E ele começa agora a falar que você não é capaz, ele começa agora a ter uma inveja de você, porque agora você está criando algo, porque assim foi passado para você. Você vai administrar esta função que eu lhe dou. Eu quero saber a informação de tudo que está acontecendo. Ou seja, você é responsável agora por todos os irmãos que estão ali no deserto apacentando. Ele quer saber o que está acontecendo lá, de que forma está sendo apacentado.
nossa vida, qual nós vivemos o nosso dia a dia, nem aqui na igreja. Porque aqui nós temos que saber como anda a limpeza, como anda tudo aqui na igreja. Se tem cadeiras prontas, limpas para sentarmos, se tem papel, tudo necessário para o banheiro, para os visitantes, se temos água. E quando está faltando alguma coisa, nós temos que prontamente estar falando ao nosso líder: olha, está faltando algo. E às vezes a pessoa que vê isso não entende que você é responsável. Mas não é só na área da limpeza, não, em muitas áreas. Vamos dar exemplo também na área de peças de crianças. Quando não está acontecendo nada certo, nós temos que reportar isso ao líder, ao pastor da igreja. E às vezes a pessoa quer lembrar, vai fazer fofoca. Mas não foi diferente com José. Falando que José era fofoqueiro, ia contar para o pai tudo que eles estavam fazendo. E isso acontece no nosso dia a dia, igreja. O curioso é que todo louvor, toda palavra foi mais ou menos baseada nisso aqui. Seus irmãos agora estavam querendo se afastar cada vez mais de José. E quando eles olham José meio de longe, eles falam: já vem o sonhador. Ele já sabia que José iria contar para o seu pai tudo aquilo que os irmãos estavam fazendo. Primeiro que seus irmãos já fugiram de onde era para estar. Eles agora foram para outro lugar. A Bíblia vai falar que eles foram para capítulo 9. Edom, capítulo 37. Em vez de eles irem para Edom, eles foram para outro lugar. E por incrível que pareça, passou um rapaz no meio do caminho, ao qual falou para José: seus irmãos não estão aí, eles foram para outro lugar. De repente, foi até mesmo um enviado do Senhor, para que José não ficasse perdido no deserto, ao qual às vezes tem muitos que estão perdidos na igreja, precisando de uma orientação, de uma palavra, ao qual vai dar direção. Não foi diferente. E quando José agora se encontra com seus irmãos, e aí tudo acontece. É onde agora eles decidem pegar José, amarrar José, jogar no poço. Queriam matar José, mas resolveram vender ele, e onde ele foi parar na prisão. O mercador estava levando ele, um guarda real se agradou de José, pegou ele, pôs em sua casa, mas Satanás tentou armar uma cilada. Mas José ele nunca perdeu a fé em Deus. Quando ele sai dessa cilada, que a esposa de Potifar tenta agarrar ele, ele sai fora da presença dela, e ela relata que ele tentou abusar dela, ele é jogado na prisão. E às vezes você que se encontra por um processo parecido com esse, você acaba indo para a prisão sem ter culpa nenhuma. Porque algo foi dado na tua mão para você administrar. Não foi algo que você pediu. Foi algo que de repente Deus veio e falou: olha, você é capaz. Eu vou lhe colocar em tuas mãos essa responsabilidade. Mas de repente a responsabilidade que está em tuas mãos incomoda o teu próximo. Porque o teu próximo fala ele, logo ele. Poxa, logo José, pequeno, 17 anos, não entende nada da vida. Poxa, logo ele. Não poderia ser eu, entendido, doutorado, eu sei mais coisas, falo bem, sou fluente, sou bilíngue, trilingue, quadrilingue, falo muitas coisas, falo até demais da conta que eu me perco falando. Mas logo ele. Às vezes se encontra em nosso meio pessoas que se incomodam com aquilo que está em tuas mãos. Mas a pessoa às vezes não sabe que aquilo que Deus te deu é para abençoar. Então agora a pessoa quer tirar aquilo que está em tuas mãos para si. Então começa agora a fazer uma rebelião, e com isso Satanás, seu demônio, começa a ganhar espaço, e você acaba caindo numa prisão espiritual. E quando você cai numa prisão espiritual,
Às vezes você não entende, mas você fica se perguntando: por que eu vim parar aqui? O que foi que eu fiz? Se tudo que eu fiz foi obedecer, eu nunca questionei em momento algum de nada que foi me passado. Mas eu estou aqui. Não foi diferente com José, porque José ele não teve culpa de nada que estava acontecendo com ele também na prisão. Porém, a Bíblia vai dizer que José foi firmemente fiel a Deus, porque ele sempre orava e pedia a Deus para o livrar daquilo ali. Mas às vezes, de repente, conosco é diferente, porque você vai falar: mas José, todos esses personagens passaram na Bíblia, Deus era com ele. E vou colocar um segredinho para vocês, que o pastor falou, não é mais. Deus é com cada um de vocês esta noite. Em todo momento, Deus é com cada um de vocês também. Mas de repente você vai falar que José estava ali. E quando a Bíblia já fala a história do final, você vai saber: mas que Deus tinha um plano na vida dele, Deus também tem um plano na sua vida. Porque de repente você já foi traído no meio da sua parentela. Pode acreditar que você pode ser uma pessoa bem sucedida, que você pode ter o seu negócio. De repente os seus parentes já não estão mais levando fé nem acreditando em você. Pessoa próxima, como os irmãos de José, também pode ter os irmãos, pessoas ligadas conosco, é nosso sangue, tio, primos, que ao invés de estar dando a tua mão, vamos compartilhar deste sonho, porque o teu sonho é interessante, eu sei que o teu sonho pode abrir portas de emprego. Vamos juntos. Às vezes o que nós precisamos e mais queremos nesse mundo é ter uma pessoa para estar orando junto conosco, nesse propósito. Mas o contrário, quando você tem uma bênção em suas mãos, logo vem Satanás e seus demônios começam a soltar 7 pessoas para tirar de sua mão. E com isso você acaba indo parar numa prisão espiritual, e você acaba ali quase desfalecendo. Você e seus sonhos começam a se perder naquele mundinho, que você entra agora na sua área de conforto, e ali agora você só quer ficar distante de todo mundo. Porque a prisão nos afasta de todos. A prisão nos afasta até mesmo de Deus, se nós permanecermos calados com a mente vazia. Interessante que na Bíblia vai falar que mente vazia é a oficina de Satanás, porque ali ele trabalha da maneira que ele quer, porque está vazia. Não há mais Espírito Santo na pessoa. Mente vazia, então Satanás trabalha muito fácil. Mas José não. José firmemente não. E essa noite eu quero falar para vocês que é uma noite de extrema importância para a sua vida, porque de repente você já passou por esse processo. De repente o processo que você se encontra hoje na sua vida foi parecido com o que José passou. Os seus sonhos e projetos foram vendidos, não por você, mas por uma pessoa que você mais ama e gosta, pessoas próximas de você. De repente alguém tentou tomar o seu lugar, e você fica triste, desanimado, você acaba ficando amargurado e você começa a se afastar. De repente um parente seu até mesmo te rejeitou, porque você sonhava demais. Tudo que você falava que era bom para ele já era incômodo, porque ele não tinha a mesma capacidade que você tem. Porque Deus capacita quem Ele quer. José era com 17 anos. Quantos anos você tem? Porque não importa a sua idade hoje, Deus capacita da mesma forma. Porque primeiro Deus não capacita por idade, e sim pelo caráter. E para nós adquirirmos caráter, foi uma vez falado que uma criança ela adquire seu caráter formado a partir de 5 anos. Até os 4 e 11 meses a criança não tem um caráter formado ainda. Mas depois dos 5 anos seu caráter é totalmente formado. E pai e mãe põem isso nos seus filhos. E Deus ele olha para isso, e aqui nós não temos ninguém com menos de 5 anos. Olha bem para vocês hoje à noite. Eu quero dizer que seu caráter está formado e Deus está olhando para cada um de vocês. E o que você tem para apresentar a Deus? De repente seus sonhos estão presos ainda. E tudo que você precisa é ouvir Deus falar contigo. E às vezes no seu quarto, no silêncio
Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu estou preso, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais orientação, porque é tudo que eu tenho e que quero fazer. As pessoas me olham de forma diferente, começam a falar mal de mim e contra mim. E com isso eu não acho que eu não tenho mais capacidade. Será que eu vou conseguir ser alguma pessoa na vida bem-sucedida? Se todas as evidências estão mostrando o contrário. Ao invés das pessoas virem até mim, alegres, felizes, não, estão vindo contra mim, sim. E você começa agora a chorar no seu quarto. Você faz do seu quarto uma prisão. E todas as noites você começa a chorar, questionando. É onde você tem que ter a fé de José. E às vezes você pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas o mais interessante, é melhor que nós passarmos pela prova. Como Jesus passou no deserto, é melhor passarmos por tudo isso com Deus. Porque quando nós passamos sem Ele, só a misericórdia dele. Porque quando nós estamos com Deus, Ele está te preparando, forjando seu coração, para que você venha estar preparado lá na frente. E Ele viu isso em José. José foi tentado e provado de todas as formas, qual nós de repente não poderíamos suportar. Porque ninguém jamais poderia imaginar que nós um dia de hoje poderíamos ser vendidos por um nosso irmão, primo, até mesmo mãe ou pai. E hoje nós vemos isso na televisão. É pessoas pegando crianças recém-nascidas, vendendo ou fugindo, sequestro. Mas você hoje não foi sequestrado. Hoje você veio aqui de livre espontânea vontade porque de repente você precisava ouvir algo do Senhor. De repente o que você precisa ouvir já foi ministrado e você ainda nem percebeu. Mas o Espírito Santo ele vai te incomodar e vai fazer com que você venha relembrar desde o começo do culto que vem falando sobre fé. De repente você vai falar, gente, está tudo se encaixando. No começo do culto Deus já começou a falar comigo. Os louvores falaram mais ainda e a palavra está confirmando tudo aquilo que eu vim ouvir na igreja. Porque eu queria ouvir a voz do Senhor. Depois de tanto choro, depois de tanta angústia, tristeza e solidão, num quarto chorando todas as noites, aí você se depara e fala, Deus sempre esteve comigo. O Ministério de Louvor estará entoando louvor, ao qual também vai falar sobre isso. Vai falar sobre suas orações com Deus. De repente você pensa que Deus não está nem ouvindo as suas orações. De repente você já pensa que já não tem mais jeito para você. Preste bem atenção nesse louvor. E vê se não tem tudo a ver com você. Se de repente você já passou ou está passando por isso. Sozinho e sem sorte, não há ligação.
essa indiferença toda. Isso acaba ficando algo no seu coração e de repente é preciso ser arrancado. Não é tirado, é arrancado para que você venha ter uma intimidade com Deus, intermédio de uma aliança. Porque às vezes você acha que para você agora já não faz mais nenhum sentido. A vida que você está vivendo, de fracassos e derrotas, isso já acabou. Porque o que Deus tem para você hoje é o melhor dessa terra. E se você se viu preso, chorando, querendo uma resposta, e você lutou tanto, você sabe que esse é o lugar qual vai trazer a tua resposta. Porque não tem o melhor Pai que é Deus para nos dar uma resposta segura. Não tem melhor pessoa a quem Deus levantou para te dar a resposta que você precisa. E esse lugar tem. Aqui nós temos a presença do Espírito Santo. Aqui também nós temos o anjo da igreja ao qual Deus levantou. E por mais que você não consiga ouvir mais Deus, porque de repente sua fé está morrendo, você já tem um anjo da igreja que você pode chegar até ele. Porque o anjo da igreja é a pessoa mais próxima de Deus, com mais sensibilidade. É aquele que ouve Deus falar lá no íntimo e consegue passar para você tudo aquilo que está passando na sua vida, porque é assim que Deus faz. E essa noite é uma noite de mudança. É uma noite em qual nós queremos receber mais uma aliança do Senhor. Então, se você se viu em meio ao louvor dessa história que passou, preso, querendo ouvir uma palavra, porque você já chorou tanto, e de tanto você insistir por uma resposta, sabe que Deus está disposto a falar para você. E se você quer ouvir o que Deus tem para você, saia do seu lugar. Experimenta, saia do seu lugar. Fala, Senhor, ainda não te ouvi direito, eu preciso ouvir ainda. Porque ainda tem algo dentro de mim querendo sair, mas, Senhor, quero que verdadeiramente eu fale lá no interior, e Ele vai falar. A partir do momento que você começa a se dispor, se lançar nas mãos do Senhor, o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar dentro de você. Porque não sou eu que estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, mas é o Espírito Santo que vai falar no seu interior. E o melhor de tudo é que você ali na frente não precisa nem ninguém falar contigo. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior. Ele começa a falar no seu ouvido baixinho, você vai sabendo que é o Espírito Santo trabalhando no seu interior. É Ele falando o que você precisa. Porque tudo que você já passou, ou está passando, só Deus sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha estar trabalhando em cada um de vocês. Pois se você deixou até mesmo a sua fé se esvair um pouco, de repente se você se permitiu, achando que Deus não vai te responder, e de repente você, como muitos falam, é uma criança, você está aprendendo, você está caminhando, e tem pessoas mais qualificadas que você, sabe que é com você que Deus quer, é um processo, é contigo que Deus quer falar esta noite, é contigo que Ele quer tirar a sua dúvida e esclarecer aquilo que realmente tem para você, porque de repente você está perdido e preso numa área de sua vida que você já não tem nem saída. Abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você.